Glória a Deus. Quem sentiu a presença de Deus hoje à noite? Amém. Graças a Deus. Que noite maravilhosa. A presença de Deus, ela está aqui conosco. Deus agiu de maneira diferente hoje em nosso meio. Muito obrigado, Geraldo. Obrigado. Quem está preparado para ouvir o que Deus quer falar essa noite? Amém? Glória a Deus. Pode acender só a luz ali de trás, por favor? Lucas 15, 11 diz assim. Lucas 15, 11. Lucas 15, 11. Nós vamos do 11 até o versículo 13. 14. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Obrigado, Dudu. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Espírito Santo de Deus, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor nos fale essa noite. Nós sabemos que o Senhor está aqui, Deus. Nós queremos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, Pai. Fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é Volta para a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Jesus aqui nessa parábola, ele está num contexto em que haviam ali em certa ocasião publicanos, pecadores, e todos estavam ouvindo ali o que Jesus estava falando. E também ouviu os fariseus e os mestres, que criticavam o que Jesus falava. E o interessante é que, aproveitando essa ocasião em que os que mais precisavam estavam ali prontos a ouvir, e talvez os mais corretos, os religiosos da época, estavam apontando o dedo, fazendo críticas, Jesus também contou uma parábola. Contou a parábola da ovelha perdida, contou a parábola da moeda, da dracma perdida, e ele falou também sobre uma parábola do filho pródigo. E o mais interessante é que Jesus ele começa contando assim: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. A primeira coisa que a gente aprende aqui é que Jesus ele está te ensinando a pedir. Aquele que pede, recebe. Só que esse filho pediu algo fora do tempo. E mesmo pedindo algo fora do tempo, ele recebeu. E quando a gente recebe algo fora do tempo, isso pode ser o quê? Uma ruína. Então a primeira coisa que ele nos ensina: quem pede, tem. Então, esse filho pediu ao pai, ele repartiu essa herança, e depois diz assim no versículo 13, que não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. O que a gente aprende aqui é que a primeira coisa que a gente faz quando a gente se perde da presença de Deus é nos distanciarmos. Você não começa a querer, você começa a não querer ir mais na igreja, você começa a se distanciar. A igreja vira algo para você de religioso. Para que ir para a igreja? Eu posso buscar Deus em casa, não é verdade? E pode. Cara, para que eu vou lá? Louvor. Eu coloco uma música no meu quarto, ligo o YouTube, tem 1 trilhão de louvores. Eu ainda posso escolher o meu louvor. E você começa a se distanciar. Só que esse distanciamento, ele começa de forma parcial.
Aí você começa a não vir mais à igreja. E aí outras atividades começam a ser mais importantes. E aí a aparência das responsabilidades, trabalho, educação dos filhos, manter a casa, honrar os compromissos, deixar as contas em dia, começa a ser um pretexto e uma justificativa para o seu distanciamento. E aí sabe o que a gente faz? Aos poucos, nós vamos encontrando pretextos para irmos cada vez mais distante. Mas sabe o que é o interessante disso? Que às vezes a gente pensa assim, quem perdeu tudo normalmente vai se distanciar. O cara afundou nas drogas, se distancia. O cara está entrando na bebida, se distancia. Está na mulherada, está na farra, cheio de... pegando um homem da torta direita, mulher à torta direita, se distancia. Só que nessa parábola Jesus faz uma observação, Lídio. A observação que Jesus faz é que esse rapaz que se distanciou, ele tinha o quê? Toda a herança. Esse rapaz que se distanciou, ele estava na melhor ou na pior fase da sua vida? Eu vou perguntar de novo, só para ver se a gente está no mesmo texto. Esse rapaz que se distanciou, ele estava na melhor ou na pior fase da vida dele? Na pior ou na melhor? Na melhor. Às vezes a gente acha que só se perde quem está no fundo do poço. Só que o mais fácil é se perder quando a gente está lá em cima. Hoje eu estava orando, eu ia trazer uma mensagem, e eu creio que o Espírito Santo nos conduziu a uma mensagem diferente. Eu estava programando trazer outra mensagem, o Espírito Santo me incomodou tanto. E ele me levou no livro de Neemias. Livro de Neemias 9. Neemias 9. Confissão do pecado. Olha que interessante o que está acontecendo aqui em Neemias 9. Eu vou ler, gostaria que vocês prestassem atenção para vocês entenderem o que o Espírito Santo está querendo te avisar. O que ele está querendo te dizer. Qual comunicação ele está querendo te trazer hoje? Qual conselho de pai? Não só de algo que está soprando, faça assim. Não, um conselho de um amigo, de um pai, de alguém que te ama, de alguém que pode ser seu melhor amigo, assim como ele tinha Pedro como um dos melhores amigos dele, Pedro doidão, sanguíneo, corta a orelha de um, quer brigar com o outro, fala Jesus, eu ajudo o Senhor. Aí ele diz, nossa, sai de mim, arreda de Satanás. Olha só, leia comigo. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. O contexto aqui é de Neemias. Todo mundo conhece a história de Neemias? Poucos disseram amém, então vamos lá. O povo de Israel, a terra deles estava devastada, destruída, foram invadidos por alguns reis, por um rei em específico, levaram os povos para ser escravos e eles ficaram como servos, escravos de uma nação. Um povo que era liberto, que saiu do Egito para a liberdade, para a terra que mana leite e mel, para possuir as terras dos gigantes, para derrubar as muralhas e possuir os bens daquele povo. Um povo que foi posto ali para prosperar, para enriquecer, para povoar a terra, para representar o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, o Criador. E aí, olha que interessante. Eles se perderam no meio do caminho, se afastaram de Deus, voltaram, se afastaram, voltaram, e nesse contexto estavam num contexto que eles estavam sendo penalizados por terem se afastado. E aí diz assim, né, Neemias foi lá para poder reconstruir os muros de Israel, para poder restabelecer a nação dele. Eu vou restabelecer meu país. Pensa você no seu país hoje. Talvez você poderia ser essa pessoa. Eu vou restabelecer meu país. Eu vou me levantar como um presidente. Eu vou me levantar como um senador. Eu vou me levantar como um vereador. Eu vou me levantar como um político. Eu vou fazer a diferença. Foi o que Neemias fez. Aí olha o contexto. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco. Tudo isso demonstrava, era um simbolismo de arrependimento, de amargura. Puseram sobre a sua cabeça o que eram
de ascendência israelitas, tinham se separado de todos os estrangeiros. Levaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados. Fizeram o quê? Confessaram os pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, a Bíblia, mas até onde eles tinham escrito. E leram o livro da lei do Senhor, seu Deus. Durante quanto tempo? Durante 3 horas. E passaram mais quanto tempo? Mais outras 3 horas confessando seus pecados e adorando o Senhor, seu Deus. Em pé, na plataforma, estavam os Jesua, Bani, Cadmiel, Sabanias, Buni, Serebias, Bani, Kenai, que em alta voz clamavam ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneias, Serebias, Odias, Sebanias, Petaías, quem quiser nome para filho, tem de sobra aqui. Conclamavam o povo dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Você entendeu, Lucas, o que está acontecendo aqui? Vocês estão entendendo o que aconteceu aqui? Eles juntaram a congregação. Por que eles não foram sozinhos na casa deles buscar a Deus? O que eles fizeram? Eles ajuntaram a congregação. Separaram aqueles estrangeiros que não tinham dado com Deus e ajuntaram a congregação. Tinha quem conduzia o louvor, tinha os que buscavam e clamavam, os sacerdotes que representavam. Está fazendo sentido para vocês? Eles ajuntaram a congregação. No versículo 5, então, continuando, diz assim: Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Aí começaram a dizer, no versículo 5 ainda: bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu, ó Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste a vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Gente, olha o tamanho do seu Deus, olha como que Ele é poderoso. Você não está aqui louvando a um Jesus que está na cruz. Ele já saiu de lá há muito tempo. Aquilo foi para dar a vida por você. Gente, olha a continuidade. Tu és o Senhor, Deus que escolheu Abraão. Trouxe-o de Ur dos Caldeus. Deu-lhe o nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel. Era o quê? Fiel. E fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus. E cumpriste a tua promessa porque tu és justo. Ou seja, o Senhor viu que ele tinha um coração assim. O Senhor atraiu para si. O Senhor falou assim: eu vou fazer assim com a sua vida. E o Senhor cumpriu. Olha esse Deus. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito. Eles foram levados escravos, certo? E ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais maravilhosos contra Faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da terra, da sua terra, pois sabias quanta arrogância os egípcios tratavam o povo de Deus. Dividiste o mar diante deles, para que atravessassem a seco. Para quem atravessasse a seco? Para quem? Que o povo de Israel atravessasse a seco, saindo da escravidão, para a terra prometida, antes passando pelo deserto. Mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas como uma pedra em água agitada. Quem aqui já pegou uma pedra assim, ó, e já jogou na água? Pluc! Agora imagine sem água agitada. Eu também. Você nem vê para onde aquela pedra vai, ela se dispersa. Quando os israelitas vieram atrás dos filhos de Deus, falando assim: não, vocês não vão sair mais não. Eles passaram a seco e o mar se fechou. E eles foram como pedras lançadas em águas agitadas, se perderam no meio da água. Morreram afogados. Tu os conduzistes, versículo 12. De dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo, para iluminar o caminho que tinham que percorrer. Qual caminho era esse? Qual caminho era esse? Qual caminho era esse? Eu tenho uma esperança. O deserto. Então, o deserto vem para todo mundo. Mas eles tinham a provisão,
a nuvem de manhã, a luz, a tocha de fogo à noite. O deserto, acredito que todos sabem, à noite é muito frio e de manhã é extremamente quente. Versículo 13, tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, deste ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos, mandamentos excelentes, fizesse que conhecessem o teu sábado santo, e lhes deste ordens, decretos e leis por meio de Moisés. Na fome, o que é que ele fez? Versículo 15, na fome, deu-lhe pão. E na sede, tiraste para eles água da onde? Não foi do rio, da rocha. Milagre após milagre, pão caindo do céu, água saindo da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra, que sob juramento tinha prometido lhe dar. Versículo 16, queria que lesse com atenção esse versículo. Ou seja, Caio, eles entraram na terra. Não foi assim? Passaram pelo deserto. Acessaram o pão, que era a provisão. Acessaram a água, que era a provisão e o milagre. Pisaram na terra que manava leite e mel. E no versículo 16 diz assim: mas os nossos antepassados tornaram-se arrogantes e obstinados, e não obedeceram aos teus mandamentos. Deixa eu falar uma coisa. A pobreza traz arrogância para alguém? Você pode ser, tem muitas pessoas que são pobres e são arrogantes. Mas normalmente o que traz arrogância é quando você tem tudo. Se você tem tudo, você não precisa de mais ninguém. Se você não precisa de mais ninguém, é muito fácil você ser arrogante. É muito fácil, não quer dizer que são, mas é muito fácil. Versículo 17, foi assim com o filho pródigo. Eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu é um Deus perdoador, um Deus bondoso, misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Por isso não abandonaste. Versículo 17. Fez tudo, mas ele não abandonou. Mesmo quando fundiram para si um ídolo bezerro, e disseram, este é o seu Deus, que nos tirou do Egito. Ou quando proferiram blasfêmias terríveis, versículo 19, foi por tua grande compaixão que não os abandonaste no deserto, de dia a nuvem não deixava de guiá-los, e em seu caminho, nem à noite a coluna de fogo deixava de brilhar sobre o caminho que deveriam percorrer. Versículo 20, deste o teu bom Espírito. Aqui, o Espírito Santo veio quando? Em Pentecostes, Novo Testamento, não é? O Espírito Santo veio para todos nós ali em Pentecostes. Porém, aqui no tempo do povo de Israel, aqui no Egito, saíram, quem que eles tinham que trazia com eles o Espírito Santo? Moisés. O Espírito Santo descia, Deus conversava com Moisés. Quando ele descia e ele ia brilhando, você acha que era o brilho do homem? Você acha, Sami, que era o brilho dele? É o Espírito Santo de Deus. Por isso que fala, deste o teu bom Espírito para instruí-los. Não retiveste o teu maná, que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Próximo. Então ele vai falando que durante 40 dias sustentou no deserto, não faltou nada, as roupas dele não se gastaram, nem dos seus pés ficaram inchados. Deu a eles o quê? Leem comigo, por favor. E a gente vai voltar para a passagem. Deste-lhes reinos. Vamos lá, comigo. Deste-lhes reinos e nações. Gente, faltou algumas pessoas. Se eu não souber o nome, eu vou falar. Você é de cabelo assim? Vamos lá. 1, 2, 3. Deste-lhes reinos e nações, cuja terra repartiste entre eles. Eles conquistaram a terra de Seom, rei de Esbom, e a terra de Og, rei de Bazã. Próximo, olha que incrível. Tornaste os seus filhos tão numerosos como as estrelas do céu, e os trouxestes para entrar e possuir a terra que prometeu aos seus antepassados. Próximo,
Leem comigo o 24. Seus filhos entraram e eles tomaram posse da terra. Tu subjugaste diante deles os cananeus que viviam na terra e os entregaste nas suas mãos com os seus reis e com os povos daquela terra, para que o tratassem como bem. Olha o versículo 25. Conquistaram o quê? Gente, a gente está falando de um povo fraco. Alguém está vendo aqui, está vendo os cambojanos? Está vendo, Jessé, um cambojano? Nossa, aqui estou pensando na história do Camboja. Está vendo? Vocês estão olhando para aqui e estão vendo assim, nossa, eu estou vendo, não estou querendo fazer críticas, né? Mas é uma analogia para que vocês possam, talvez, trazer para o tempo atual. Vocês estão vendo aqui um povo sofrido, assim, nossa, eles estão miseráveis, estão passando fome. É isso, está vendo, Consolação? Meu Deus, cara, nós estamos falando de um povo que conquistou cidades fortificadas. E está falando o que mais? Terra fértil, o que você planta, você colhe, você produz, vende, negocia, tem fartura, tem comida, tem alimento. Apossaram-se de casas, gente, apossaram-se de casas de favelas? Apossaram-se de casas sem nada? O que eles fizeram? O que eles fizeram? Apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados. Eles não tiveram, Raimundo, nenhum trabalho de ter que cavar os poços. Já estava cavado para eles. Olha quanta facilidade, olha quanta benevolência, olha quanta graça, olha quanta fartura, dona Neuza, olha quanta abundância, olha quanta prosperidade, olha quanto poder, olha quanta proteção, olha quanto respaldo. Fizeram com os reis conforme quisessem, porque Deus permitiu respaldo divino, força, eles tinham poder, eles eram temidos. O povo de Jericó se escondeu atrás das muralhas, porque eles ouviram falar do que Deus tinha feito através deles no Egito, matando os primogênitos, fazendo com que a água se tornasse em sangue, mandando pragas. Ah, gente, é aqui que eles estavam com medo. Foi por isso que Raabe, em cima do muro, com a sua casa de prostituição ali, ela ouviu falar o seguinte, olha só, ela ouviu homens conversando. Cara, você viu aquele povo de Israel, cara, que saíram de lá, veio praga, não quis libertar, veio morte do primogênito, não quis libertar, veio isso aqui. Meu irmão, quando pensa que não abriram o mar, passaram, os egípcios morreram ali. Cara, essa galera que está vindo circundar a gente. A palavra fala assim que Raabe ouviu o burburinho e ela teve o quê? Temor. Ela ouviu. Eles eram temidos. Olha o povo que a gente está falando. Conquistaram cidades fortificadas, terra fértil, apossaram-se de casas cheias de bens, poços já escavados, vinhas, olivais e muitas árvores frutíferas. Comeram até... Gente, a Bíblia, escuta isso, a Bíblia ela é rica em detalhes. Se a Bíblia traz algum detalhe específico, quando estiver lendo a palavra, medite e fala assim, por que a Bíblia está falando aqui que eles se fartaram? Por que não falou assim, comeram, foram bem alimentados, mas por que falou comeram até se fartar? Por que a Bíblia está querendo enfatizar isso? Porque ela estava enfatizando que eles tinham o quê? Abundância. Então, para quem fala que Deus não é um Deus de abundância, é porque você não conhece o Deus que você serve. Você não conhece a Bíblia. Mas a palavra fala que Ele está batendo a porta. Não para te salvar, que ela é inegociável a salvação, mas para ter comunhão com você. Amém? Ele deseja ter comunhão com você. Ele chamou Abraão, eu vi seu coração. Ele deseja ter comunhão com você. E aí, em meio a tanta fartura, eles comeram até se fartar. E foram o quê? Alimentados. Alimentados, Andréia? E foram bem alimentados. Gente, precisa de mais? Precisa, Nítio? Terra fértil, casa cheia de bens, poços já escavados, vinhas, olivais, árvores frutíferas, comeram até se fartar, além de comer até se fartar, alimentaram bem, e além disso, desfrutaram de tua grande bondade. Precisa de mais coisa? Versículo 26. Gente, isso serve para mim, isso serve para todo mundo. Eles tinham tudo. A fartura transbordava na casa deles.
talvez os Estados Unidos da época. Versículo seguinte. Mas foram, 26, por favor, obrigado. Mas foram desobedientes e se rebelaram contra ti. Deram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas, que os tinham advertido que se voltassem para ti, que os tinham advertido que se voltassem para ti, e fizeram-te ofensas detestáveis. Sabe quando veio aquele homem de Deus que falou assim, cara, Deus está te dizendo hoje, volta. Aí você fala assim, ei, quadrado, século 21, você é doido. Igreja, eu sou a igreja do Senhor, eu sou o templo. Buscar a Deus, eu busco em casa. Aí sabe o que aconteceu? Eles estavam tão fartos, tão cheios do bom e do melhor, mas eles se descuidaram da obediência, da presença. Quem está na presença sempre está em obediência. Davi talvez caiu porque ele se afastou um pouco da presença, estava cansado. Era período de guerra, estava em casa, de boa. Foi dar uma volta no palácio. Talvez estava alguns dias sem buscar a Deus, longe da presença. Na hora que ele viu ali, coçou a cabeça, falou assim, meu Deus, o que é aquilo ali? Então, quando eles estavam fartos, foram desobedientes, se rebelaram contra eles. E voltando para o livro de Lucas, vocês estão entendendo? Amém. O Espírito Santo está falando com vocês? O Espírito Santo está falando com vocês? Aleluia. Então, depois que ele tinha toda a herança do pai, não muito tempo depois, cheio da herança, com posses, com bens, com dinheiro, com fama, com o sobrenome do pai, ele se afastou, foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Lucas 15, 14. Então, a primeira coisa que nos leva a nos perdermos diante das bênçãos de Deus é quando a gente se distancia. É quando a fartura te leva a achar que talvez Deus não é mais tão importante assim. É quando a fartura talvez te leva a pensar que Deus, eu olho depois. Ele tem que ser primazia na sua vida. Ele precisa ser a primazia. Deus não negocia lugar com nada, nem ninguém. Deus não negocia lugar com status. Deus não negocia lugar com homem. Deus não negocia lugar com mulheres. Deus não negocia lugar com trabalhos. Deus não negocia lugar com oportunidades. Deus não negocia lugar com ninguém, com nada. Ele é soberano, Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele fundou todas as coisas, todos os seres viventes, tudo veio a existir através dEle. Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a rocha eterna, Ele é a vida, Ele é a cruz, Ele é a ressurreição, Ele desceu aos mais profundos abismos, Ele subiu aos mais altos céus. Ele não negocia. O que você tem negociado com a presença de Deus? São os seus rolês, as suas viagens? São os seus problemas? É tanto problema que agora até o problema tomou o lugar de Deus? É a escassez? Ah, se Deus não me permitiu ter agora, então é porque Ele... O que tem tomado o lugar de Deus na sua vida? O que te levou a se distanciar? O que te levou a ir para longe? O que te levou a sair de perto? Depois que ele gastou tudo, versículo 14, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ou seja, depois de gastar tudo, sabe o que aconteceu? O que fala em Neemias 9. Eles tinham tudo. Aí, o tudo, na imaturidade deles, fizeram com que eles se esquecessem de Deus. Aqui, fez com que ele se esquecesse, se afastasse. E aí, perderam tudo. Ali, aquele povo que tinha a cidade fortificada, aquele povo que tinha as árvores frutíferas, aquele povo, Célia, que tinha
poços já escavados, que fartaram-se de comer, que comeram bem, que se alimentaram de tudo, que tinha do bom e do melhor, Caio. Agora estava ali Neemias falando assim, Deus, perdemos tudo. E depois que você perde tudo, o mais interessante é que a palavra mostra aqui que ele não voltou de imediato. Mas ele começou a passar necessidade e foi se empregar com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de Jesus era o quê? Jesus era judeu, certo? Judeu come carne de porco? Não come nem toca no porco. Eu já cansei de falar, trabalhei com judeus nos Estados Unidos e tinha um chefe de cozinha que uma vez, usando aquelas camisas assim de boi que vai mostrando os cortes de carne, sabe? Quem já viu? Você vê o boi aqui assim, e aí os cortes assim das carnes. Ele foi para trabalhar e ele foi com a camisa com o porco e os cortes do porco. E o dono do restaurante ficou doido. Teve uma vez que eu estava com uma feijoada, que eu saí de um restaurante que eu tinha trabalhado, e o dono do restaurante falou assim, Davi, quando você fechar o restaurante, eu fiquei responsável por abrir e fechar o restaurante naquele dia. Meu primeiro dia de trabalho lá. Meu primeiro dia, ele confiou em mim e falou assim, minha esposa vai para a Disney comigo, que eu ia sozinho, você toma conta daí sozinho amanhã, você abre e fecha. Eu falei assim, cara, que loucura, hein? Fiquei responsável por abrir e fechar. Negócio fora do meu país, em outro lugar. Meu visto era de turista, não era de trabalho. Mas, tá certo. Enfim, foi a ocasião. E aí, eu levei feijoada para casa, levei para meus tios, ele falou para levar para todo mundo. E aí, para onde que eu estava indo depois? Para o restaurante judeu. E eu com uma marmita assim, cheia de carne de porco. E lá, não é judeu igual você conhece no Brasil aqui, que às vezes é um judeu que não se importa muito, que come de tudo. O judeu ortodoxo só come o que é kosher. Todo restaurante kosher tem um mashgiach, que fiscaliza tudo. Você não pode nem entrar com um chiclete se não for kosher. Você não pode comer um chips. Teve uma vez que deu problema no restaurante, porque alguém comeu um chips, não lembro se era Ruffles, não lembro qual chips que era, que não era kosher, e jogou só o embrulho na lixeira do restaurante. Na lixeira do restaurante, só que era na parte da cozinha, o dono do restaurante reuniu todo mundo para saber quem foi. Ninguém falou nada. Não era igual a escola, né, que todo mundo vai, né, perder ponto. Ninguém falou nada, mas por causa de um papel. E eu cheguei lá com uma sacola de comida cheia de carne de porco, uma feijoada, linguiça, torresmo, bacon. E aí eu falei assim, se isso ficar fora da geladeira, vai perder. Se eu deixar do lado de fora do restaurante, alguém vai levar. E aí, enfim, não interessa isso agora, né? Aí, olha que loucura. O que eu fiz, né? Depois a gente conta fora das internets. Nada de ruim. Então, olha só que interessante. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Aí vem o quê? A humilhação. E aí, logo depois, fala no versículo 16, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarroba que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, ele levantou e foi encontrar com seu pai. Então, estando ainda longe, seu pai o viu. Por que a Bíblia fala estando ainda longe? Por que a Bíblia não fala e quando ele chegou? São os detalhes da Bíblia. Só de Deus ver seu coração falando, Deus, eu quero voltar. Pai, eu quero voltar ao primeiro amor. Pai, eu estou vindo na igreja, mas eu estou frio. Eu chego aqui, eu não consigo sentir, eu fico disperso. Eu entro no meu quarto, eu não consigo orar. As paixões desse mundo têm me contagiado mais do que a tua presença. Mas só de ver o seu coração, de longe, longe de estar quem merecemos, quem devíamos ser. A palavra fala assim, Caio, que estando ainda de longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o seu filho,
o abraçou e o beijou. A primeira coisa que ele fez foi perguntar: filho, cadê o dinheiro? Cadê os bens que eu te dei? Filho, a primeira coisa que ele fez foi abraçar e beijar. A primeira coisa que ele fez foi abraçar e beijar. A primeira coisa que ele fez foi abraçar e beijar. Deus, Ele quer te abraçar essa noite. Deus, Ele quer te beijar. Quantos pregadores eu já ouvi que sentiram um beijo de Deus, que sentiram um carinho de Deus? Teve um pregador uma vez que ele estava numa determinada situação e ele sentiu um cutucão forte, pum! E quando ele acordou, ele viu um brilho dando um cutucão nele, ele acordou e Deus direcionou a ele: vai ler tal coisa, um direcionamento para oração. Cara, um cutucão de Deus, um beijo de Deus. Aí você fala assim: ah, Davi, para de romantizar. Um beijo de Deus. Jesus é alguém, o Espírito Santo é alguém. É alguém que quer se relacionar com você, que te ama, que quer te abraçar, que quer te acolher. Caminhando para o final já da nossa mensagem, versículo 21 diz assim: o filho lhe disse: pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno nem de ser chamado teu servo, teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa. O pai nem respondeu, hein? Depressa. Tragam-me a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo. Sabe o que representa o anel? Honra. Caraca, ele acabou de gastar tudo, seu Geraldo. Ele acabou de fazer tudo errado. O pai trabalhou, né, Jessé? Fruto do trabalho, gastou tudo. Mas só de voltar, ele recebeu a honra. Coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. A Bíblia fala assim, gente, rapidinho. A Bíblia fala assim, versículos anteriores aqui, ó. Quando ele fala a respeito da ovelha perdida. Que ele se alegra mais do que um ímpio, que um pecador que volta para a presença dele, do que 99 que estão ali em santidade. Ah, ele voltou. A palavra fala assim que os anjos, que na presença dos anjos há alegria para aqueles que retornam para a presença de Deus. Tamanho ele ama a comunhão com você. E olha só, enquanto o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: o que está acontecendo aqui? E eles responderam: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Próximo, a alegria do servo falando: nossa, ele voltou são e salvo, graças a Deus. Aí o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele: filho, vamos embora, vamos festejar. Churrasco, picanha, cupim, costelão. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado duro, como um escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Versículo 30. Mas quando volta para casa esse seu filho aí, ó, nem falou meu irmão, esse seu filho, que esbanjou seus bens, gastou tudo com prostituta, queimou na mulherada, mata um novilho gordo para ele? E eu não tive nem um cabrito magro? Versículo 31. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Sabe o que a palavra está ensinando aqui? Sabe o que a palavra está falando aqui? A gente já falou sobre isso. Sabe o que a palavra está falando aqui? Que o filho mais velho, ele só não teve porque ele não pediu. O pai falou: filho, tudo que eu tenho é teu. Ele só não teve porque ele não pediu. Ele achou que não era merecedor, achou que não era digno. E ele tinha tudo que era do pai. Às vezes você não tem porque você não pede. Às vezes não está no tempo de receber. Mas às vezes você critica quem tem.
Às vezes você vê alguém recebendo e fala assim, uma pessoa me falou isso uma vez, mas foi muito legal, foi uma conversa, um bate-papo. Davi, o que você me diz a respeito de riqueza, ou a respeito de prosperidade, ou a respeito de... E o ministério de João Batista? Que era andar ali em meio ao deserto, na pé, comendo isso, comendo aquilo, com roupas talvez meio de hippie. Aí eu falei com ela o seguinte, olha, é verdade, tinha o ministério de João Batista. O seu ministério é de João Batista? Tinha um ministério de Jesus. Jesus era mantido pelas mulheres da época que eram bem-sucedidas. Inclusive a esposa de um dos servos lá do Nabucodonosor, lá, de um governador da época. Aí eu falei com ela assim, olha que interessante. Será que você não está igual esse filho mais velho? Pai, uai, ali ó, tá com um carro novo, casa nova. Ah, falou de prosperidade. E ela não está recebendo, ou ele não está recebendo. Mas por quê? Está criticando que o pai está dando para o outro filho. Entendeu, Vinícius? Aí o pai está dando, e você está de cá e está olhando, mas por quê? Sendo que tudo que é dele é teu. Coloque-se de pé, por favor. No versículo 32, finalizando, ele diz assim: mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Aleluia. O que tem te distanciado da presença de Deus? É o Instagram? É o YouTube? São as redes sociais? É o muito trabalho? O que tem te distanciado hoje da presença de Deus? O que tem me distanciado se eu estou distante da presença de Deus? É o relacionamento? É a faculdade? Aquilo que te afasta de Deus é inimigo de Deus. E se é inimigo de Deus, tem que ser nosso inimigo também. Feche seus olhos. Espírito Santo. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nos chama de volta. O Senhor se alegra. Tão falhos, tão cheios de erros. Mas quando voltamos, a primeira coisa que o Senhor faz é nos abraçar, é nos beijar. É colocar uma veste nova. É colocar um anel de honra, Pai. Será que somos merecedores disso? A Tua palavra diz que sim. Então somos. Colocar sandálias em nossos pés. Mata um novilho gordo. Não matou um novilho, matou um novilho gordo. Ou seja, fartura. O melhor que ele tinha. Deus quer te dar o melhor dele. Só que às vezes o melhor que você está esperando de Deus é coisas. Só que o melhor que você pode ter de Deus é Ele. As coisas, Ele também pode te dar. Assim como deu para o povo de Israel que conquistou todas as cidades, todas as farturas. Mas o melhor que Deus pode te dar é Ele. Por isso que Ele fala assim, a minha graça te basta. Não quer dizer se contente e não queira mais nada. Não, não, não. A gente falou aqui na quinta passada. Cuidado para não confundir o contentamento com a ambição. A Bíblia te ensina a se contentar, mas ela também te ensina a ter ambição. Porém, a graça dele te basta. É problema que você está passando hoje? É problema na família? É discórdia no trabalho? Você foi surpreendido com alguma enfermidade? Com alguma doença? Com algum diagnóstico? Algumas dores estão aparecendo, não consegue sanar? Você tem caído no mesmo erro todo dia? Todo dia? Você está igual aquele filho pródigo lá na pocilga, que desejava a alfarroba dos porcos. E nem isso ele tinha. Era do porco, mas não era dele. Esse Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, que fala que até o nosso louvor, Ele transcende o nosso louvor.
Esse Deus Todo-Poderoso, que os anjos o adoram e se prostram diante dele. Esse que tomou a chave do inferno, do diabo, que subjugou o diabo ao seu poder. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele te quer do jeito que você está. Mas Ele te quer. Ele te deseja. Ele deseja trocar suas roupas. Pode vir sujo, mas vem. Espírito Santo de Deus, pode vir sujo, mas vem. Vem aqui à frente. Quem quer restaurar a sua vida com Deus? Quem quer ter restaurado a sua comunhão com o Espírito Santo, com a presença dEle? Quem quer voltar para a casa do Pai? Vem aqui na frente, por favor. Quem Deus está tocando?